algo para alguém e esse alguém entendeu tudo errado, tudo diferente do que você quis dizer? Eu vou explicar por que isso acontece. Hoje nós vamos falar sobre os filtros universais da experiência. Os filtros universais da experiência, eles são três: a eliminação, a distorção e a generalização. Imagine você como um emissor falando para alguém, né, colocando uma mensagem ali, algo, e aquele outro vai receber e antes dele processar, já vai ter eliminação, distorção e generalização. Se for um problema, principalmente familiar, provavelmente que vai dar mais problema ainda, por isso que as DR nem sempre são positivas. Vamos entender um pouquinho o que acontece? Vamos supor, de acordo com a minha experiência de vida, com tudo que eu passei, como que eu reagi, como que eu agi, o que aconteceu na minha vida, eu posso eliminar muitos fatos, e fatos de tudo que vem do externo, absolutamente tudo, quer seja um diálogo, uma mensagem, uma foto, uma paisagem, um som, uma música, um gosto, um cheiro, quer seja o que for, a gente passa por esses três filtros. Então, o que acontece na eliminação? A nossa percepção, ela é seletiva. Então, se na minha mente eu estou focado em algo, é naquele algo a qual eu vou prestar mais atenção. Vamos imaginar que eu vou passear e vou em amigos. Vamos supor que eu vou em 2, 3 amigas. Eu vou para uma cachoeira. Vou conhecer uma cachoeira, certo? E eu sou uma pessoa, vamos supor, sinestésica. Eu chego na cachoeira, o que vai mais me importar lá é a sensação, lembra do sistema representacional? É a sensação do que aquela cachoeira vai me trazer. Se eu vou num lugar onde tem a sensação que eu tô com medo, porque eu vi uma aranha, ou porque as pedras estão escorregadias, ou porque tá vindo um fluxo de água muito grande, se a sensação que me dá naquele lugar é de medo, eu não tenho vontade de ficar lá. Eu não vou contemplar. Eu vou dar o quê? A margem a isso, e eu vou querer ir embora de lá o quanto antes. A outra pessoa que está comigo e ela não tiver tido nenhuma impressão de medo e for uma pessoa extremamente auditiva, o que mais ela vai amar ali é o barulho daquela queda d'água, é o barulho da vegetação, o som dos passarinhos. Aquilo para ela é mágico. E se for uma pessoa visual ali, ela vai estar contemplando a queda d'água propriamente dita. Desde que sai, o que acontece, até bater nas rochas, ela vai contemplar a vegetação. E mesmo eu sinestésica, faz de conta que eu não tenho a sensação de medo. Eu tenho uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Então, cada um, de acordo com a sua experiência, de acordo com as referências de vida, vai sentir uma outra coisa. Então, aí um exemplo dos sistemas representacionais. Vamos supor que eu sou uma pessoa, vamos esquecer um pouquinho os sistemas representacionais, que eu estou fazendo uma faculdade de biologia. E ali o que vai mais me pegar é a fauna e a flora. Meu foco vai estar muito maior olhando o que tem ali de insetos, olhando se tem aracnídeos, olhando se tem anfíbios, répteis. Eu vou estar ali um pouquinho, né, o tipo de folhagem, o tipo de vegetação, o que nasce ali. Por quê? Porque a minha mente está seletiva nisso, porque é um momento da minha vida onde eu estou estudando isso. Imagina se ali tem uma pessoa que ela está num momento que ela está buscando paz interior.
Então, o que ela vai focar ali? Né? Às vezes, aqueles barulhinhos, os pássaros e tudo mais, ela não vai conseguir absorver no início, porque talvez ela esteja com a mente muito tumultuada, então ela precisa de um pouco mais de tempo para limpar a mente dela e aquilo penetrar. Então, assim, de acordo com a experiência de vida e o momento de cada uma das 3 amigas ali vai ter uma percepção completamente diferente do local e uma memorização diferente. Então, eu não sei o que eu vi, eu nem lembro direito, eu sei que é legal, a cachoeira é enorme e tudo mais, mas o que me marca mais é a sensação maravilhosa de estar ali. Outro fala, gente, as paisagens, eu nunca vi folhas tão lindas, folhas nascendo, plantas nascendo de pedras, aquilo é maravilhoso. Cada uma vai ter a sua memorização, certo? Então, isso tem muito a ver com esses filtros. Então, a eliminação, ela tem a ver com a nossa percepção seletiva. Quanto mais seletiva a nossa percepção, mais eu vou focar em uma coisa ou outra. É difícil eu pegar como o todo, certo? O outro filtro é a distorção. A distorção tem muito a ver com a imaginação, tem muito a ver com o sentimento. Então, se eu estou naquele lugar e há alguns anos atrás eu estive num lugar muito próximo, então, às vezes eu não estou ali nem recebendo o que aquele lugar está me trazendo. Aquele lugar está me trazendo uma ponte para um passado, para uma imaginação numa recordação do que um dia eu fiz, com quem eu estava, como que foi. Então, muitas vezes a distorção acontece isso, né? A pessoa não tem nem a sensação daquele momento presente. Ela busca o momento passado ou ela busca o momento futuro. Imagina se eu morar num lugar assim. Então, eu posso mudar de vida, ter mais qualidade de vida. Então, ela começa a pensar, deixar a sua imaginação fluir e aí ocorre a distorção. Então, sempre isso ocorre. Quando eu estou conversando com alguém, às vezes eu falo uma palavrinha-chave, aquela palavrinha-chave leva a pessoa para um outro momento e aí acaba perdendo o foco do que está sendo falado no momento. Aí a mensagem vai toda deturpada, certo? E o terceiro filtro, que é a generalização. A generalização, ela é muito comum porque nós aprendemos por generalização. Então, por exemplo, eu aprendi a dirigir um carro. É muito provável que eu consiga dirigir vários outros carros, até de marcas diferentes. Então, por quê? Porque eu aprendo por generalização. Mas isso num diálogo, numa conversa, às vezes acontece de chegar errado lá. Então, vamos supor que uma vez eu tive a experiência num teatrinho da escola, quando eu era criança, e esqueci, deu branco, não consegui me sair bem naquele teatro, esqueci minha fala, ficou uma situação constrangedora. Às vezes tem pessoas que ficam anos e anos e anos evitando, dizendo não a falar em público ou a participar realmente de um teatro ou de exposição. Por quê? Porque reteve aquilo como algo negativo e generaliza, eu sempre vou me sair mal. Não, você se saiu mal naquele momento, naquela circunstância, com os recursos que você tinha naquele momento. Então, a generalização, muitas vezes, ela acaba sendo prejudicial num diálogo, numa negociação, num relacionamento interpessoal. Então, por exemplo, eu atendi um cliente e aquele cliente foi extremamente difícil para mim. Eu acho que vai ser sempre difícil atender aquele cliente. Às vezes eu até perco, vendo e passo para outra pessoa, ó, vai lá atender para mim. E a pessoa se sai super bem, fala, não sei qual que é o seu problema com ele. Porque naquele dia, aquela pessoa não estava bem, não, mas não necessariamente todos os dias ela não vai estar. Tá? Então, a generalização deturpa tudo isso. Então, imagina, vem uma imagem do externo, né, uma contemplação, uma música, às vezes a música, uma palavra da música, ou uma sensação que aquela música me traz, eu já viajo na maionese, já passa pelos filtros, e aí quando isso tudo chega na pessoa que está recebendo isso, chega de uma forma muitas vezes bem diferente, tá?
E por que acontece isso? Isso que eu comentei, porque nós temos crenças, e não são crenças religiosas. Crença eu acredito que eu não me saio bem em público, porque eu já tive uma experiência negativa. São crenças que a gente adquire com a experiência de vida. Então, pode ser por valores. Eu tenho valores muito sólidos de alguma coisa, então, se a pessoa me tratou de uma forma, ela já não me serve mais, eu já não gosto mais dela. Então, assim, porque a gente tem crenças, valores e experiências de vida totalmente diferentes um do outro, certo? Então, tudo que vem do externo, certo? Algo que ali está te trazendo algum tipo de mensagem, ele é recebido, é filtrado, e quando a pessoa processa aqui no cérebro dela, de acordo com o cérebro dela, se ela está mais sentimental, se ela está com o lado mais emotivo desenvolvido do cérebro, ela pode processar com mais impacto, com mais filtros, ou se ela estiver mais racional, né, trabalhando muito mais o lado racional dela, ela pode receber com menos impacto, menos filtros. Então isso tudo faz parte de como a pessoa vai entender isso, vai processar isso e como a pessoa vai reagir e devolver àquele estímulo a reação dela. Espero ter sido útil para vocês.